a gente vai dar início a mais um debate, né? Uma conferência no âmbito do projeto Futuros do Brasil, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Esse projeto a gente vem desenvolvendo desde 2015, final de 2015, um ciclo de debates, convidando especialistas de diferentes áreas e buscando assim discutir o Brasil em termos de conjuntura política, que vem se desenvolvendo de maneira difícil e tortuosa. Então, a gente recebeu especialistas de diferentes áreas. A professora Lígia Bahia já participou, que está aqui hoje assistindo com a gente. E a gente vem buscando consolidar uma visão e tanto fazer frente, né, ao cenário político que o Brasil vem enfrentando nos últimos meses, especialmente. Hoje a gente está recebendo a professora Maria Lúcia Werneck Viana, do Instituto de Economia da UFRJ, para debater o tema da reforma da Previdência, né, para a gente pensar com o nome Contexto Atual, Pós-Verdade e Catástrofe, né? E o que é essa pós-verdade que vem sendo repetida e está tentando se consolidar na cabeça das pessoas. Então, o debate vai se desenvolver agora. Eu queria agradecer também o professor Zé Maurício, que é nosso colaborador principal nessa série, desse projeto Futuros do Brasil. E, bom, depois a conferência vai estar tudo disponível no site do Centro de Estudos. Tá? Boa tarde. Maurício. Bom, boa tarde a todos. Então, nós estamos retomando esse ano o Futuros do Brasil, que é um ciclo que a gente vem desenvolvendo desde meados de 2015, e já entra no seu, de certa maneira, terceiro ano cronológico, mas na prática, substantivamente, é o seu segundo ano, não é? Dando continuidade. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Maria Lúcia Werneck Viana, socióloga, Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, socióloga, doutora em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o antigo IUPERJ, e professora aposentada, associada do Instituto de Economia da UFRJ, aposentada, mas ainda muito ativa pelo que eu tenho acompanhado, né? Felizmente, para ela e para nós. E hoje a gente vai receber ela para discutir a reforma da Previdência, contexto atual, pós-verdade e catástrofe. Um título realmente impactante. Então, que deixou... Já estava curioso para ouvir ela falando com esse título, então, fiquei curiosíssimo para saber, afinal de contas, como é que a Previdência se relaciona, a gente pode imaginar, mas quero os detalhes, com a pós-verdade e com a catástrofe, não é isso? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a ela fala o quanto ela quiser, e depois nós abrimos para o debate com o público presencial, mas também com o público remoto, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Vamos em frente, que literalmente atrás vem gente. Bom, eu agradeço muito o convite. Eu até fiquei enrolado com esse negócio do título, né? Depois eu pensei assim, essa catástrofe aí ficava melhor, e a pós-verdade ficava melhor assim, entre o paraíso e o apocalipse, mas aí também vai complicar mais ainda. Eu poderia ter feito um PowerPoint, eu não sou contra, pelo contrário, eu uso muito em aula, mas eu acho que isso aqui não é uma aula, e também não é uma conferência, não é mais uma conversa. E, assim, eu não sou especialista, eu não sou especialista. E, portanto, eu não tenho assim informações codificadas em números e estatística para apresentar. Por isso, eu acho que eu vou preferir usar o verbo. Não que eu também não vá citar alguns números, porque eles são importantes, né? Esse tema da reforma, essa reforma proposta pelo governo federal, é hoje no Brasil central na agenda de debate de toda a sociedade. E eu acho assim que ele se encaixa bem nesse ciclo de debate que vocês intitularam Futuros do Brasil. E futuros, no plural, sim. Pois, de um lado, diz o discurso oficial do governo e da grande mídia que, sem a reforma da Previdência, não haverá futuro para os candidatos à aposentadoria.
De outro, nós, os opositores dessa reforma, dizemos que, com ela, não haverá futuro para os candidatos à aposentadoria. Então, a primeira questão assim, para a gente discutir é, digamos, gramatical, né? Preposições mudam o sentido da frase. Assim como ocorre também com a vírgula, e também com o uso do artigo, definido ou indefinido. São, digamos, armadilhas da gramática, armadilhas semânticas, né, que podem fomentar visões equivocadas e fetichizar, como verdade geral, concepções particulares. A reforma da Previdência, que é uma expressão cunhada nas hostes governamentais e adotada avidamente pelos especialistas e acriticamente pela grande imprensa, é um caso típico. Trata-se de uma expressão enganadora. Não existe uma possibilidade de reforma, e sim várias. Pode-se pensar, por exemplo, em reformas que visem ampliar a cobertura previdenciária, como ocorreu no Brasil em relação aos empregados domésticos, a forma de contribuição do empregador. Pode-se pensar também em reformas que reduzam as desigualdades de acesso aos benefícios, como foi o caso da regulamentação da concessão da aposentadoria ao segurado especial, erroneamente chamada de aposentadoria rural. Assim como pode-se propor, como é o caso em pauta, reformas que excluam particularmente os segmentos mais vulneráveis da população da proteção previdenciária. Um relatório da Associação Internacional de Seguridade Social, que é uma entidade que congrega países, organismos públicos responsáveis por proteção social, no Brasil a DataPrev é associada, e ela tem um total assim, aproximado de 400 associados. Então, um relatório publicado em novembro de 2016 destaca, entre os desafios que estão colocados hoje para a Seguridade Social no mundo, o enfrentamento das desigualdades dentro e entre países, jovens com dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e muitos outros. Desafios que apontam para a necessidade de inclusão e não de exclusão. O relatório não desconhece os problemas que tornam o contexto atual mais complexo: o envelhecimento da população, as transformações no mercado de trabalho, a transição tecnológica, a economia digital, as migrações, entre outros. Contudo, é interessante que o relatório não deixa dúvidas quanto à impropriedade de um receituário igual para casos distintos. E, principalmente, não deixa dúvidas quanto à impropriedade de medidas fundamentadas apenas na opção pela austeridade. Aliás, esse é um ponto que se tornou presente, inclusive, em documentos do Banco Mundial e do FMI. Basta ler os artigos do Joseph Stiglitz, que, com alguma regularidade, são publicados no Globo. Mas o governo brasileiro insiste nessa tecla de que só existe uma alternativa. Será que insiste? Mais ou menos. Pelas idas e vindas da proposta, parece que a alternativa única já não é tão única. No dia 4 de abril, há 2 dias atrás, a Folha de São Paulo estampou a seguinte notícia: o presidente Michel Temer afirmou nessa terça-feira que o Planalto já admite que a reforma da Previdência sofra alterações no Congresso para que ela seja aprovada com celeridade. Aí, palavras do Temer. Segundo o Temer, aspas, o importante simbolicamente é aprovar uma reforma da Previdência. Se é preciso fazer uma ou outra negociação, nós temos que realizar para aprová-la. De fato, como vários analistas têm mostrado, essa reforma não vai operar milagre nas contas públicas, nem se destina a isso. Como também já explicitado em falas oficiais e mencionado com todas as letras na exposição de motivo que acompanha a proposta entregue ao Congresso, o que importa é restaurar a confiança do mercado. Não precisa matar a onça, basta mostrar que tem como dar uma paulada nela. As mudanças diárias na posição do governo, a quantidade já bastante grande de emendas ao projeto que têm sido anunciadas, que já estão no Congresso, e a própria postergação da leitura do parecer do relator na Câmara, dificultam previsões quanto aos resultados do embate, mas reforçam a ilusão
de que está acontecendo a ilusão de que está acontecendo um amplo debate na sociedade. Não está. Ilusão. Porque desses debates anunciados nos jornais, tipo inscrições grátis, e que vem acontecendo na Bolsa de Valores do Rio, na Firjan, desses debates só participam especialistas adeptos, se não coautores, da proposta do governo. O que está ocorrendo, de fato, é uma ampla, sim, mas uma ampla intensificação da propaganda contrária ao sistema de proteção social estabelecido pela Constituição de 88. A argumentação propagandeada tem aparência muito consistente, porque toda ela é construída sobre números, e números, indiscutivelmente, não mentem. E, assim, convencem mentes e corações que estão diariamente expostos aos noticiários da TV e do rádio, particularmente do rádio. Contudo, se os números não mentem, eles também não falam. Né? Quem fala são as pessoas que dominam números e os utilizam para comprovar seus argumentos. Né? E todos fazemos isso. A meu ver, os supostos que fundamentam a PEC 287 compõem claramente o que vem sendo chamado de narrativa da pós-verdade, caracterizando o que os assessores do presidente Trump, né, Donald Trump, designam como fatos alternativos. Ou seja, falsidade pura. Aí também é meio exagero, né? Falsidade pura, mais ou menos, falsidade média, digamos assim. Em outras palavras, assim, mais sutis, no meu entendimento, a proposta governamental se funda em supostos altamente discutíveis e controversos, que, longe de esclarecer a população, a confunde, funcionando como esse marketing do terror, anunciando um caos que certamente não acontecerá, ou que, se ocorrer, será produzido pelo próprio governo. A terceirização já anula, em grande parte, a possibilidade da Previdência se restabelecer em bases sustentáveis. Cabe lembrar, nesse sentido, que a ameaça do caos começou a ser aventada desde que a Constituição de 88 foi promulgada, quando o então presidente Sarney previu que o país se tornaria ingovernável por conta dos direitos sociais estabelecidos na Carta. Nos 30 anos que se seguiram, a ameaça não se concretizou. Por que haveria de se concretizar nos próximos 30? Evidentemente que eu não tenho a pretensão de dar conta da inesgotável capacidade do governo e da mídia de produzir fatos alternativos, que conferem tons cinzentos, macabros, a essa narrativa da pós-verdade. Mas eu vou enumerar alguns, e depois, se eu tiver tempo, eu vou comentar alguns principais pontos da reforma. Então, eu vou arrolar, assim, alguns fatos alternativos aí nessa narrativa da pós-verdade. Primeiro, a Previdência Social não é, como vem sendo alardeado pela grande imprensa e pelo governo, matéria exclusivamente técnica, meramente atuarial, de finanças públicas. É claro que a Previdência Social tem elementos técnicos bastante rígidos e, evidentemente, que alguns cálculos atuariais têm que ser feitos. Né? Mas, como mostra Thomas Marshall, um autor inglês que, na segunda metade do século XX, se dedicou com afinco ao tema, desde que foi introduzido na Europa em fins do século XIX, o seguro social se configurou como uma modalidade de contrato radicalmente distinta do seguro privado, por várias razões, entre as quais se destacam a obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores, bem como das contribuições de empregadores e empregados, e a natureza política das decisões que a envolvem. Seguros privados não são compulsórios. A exceção que eu conheço é o caso do Chile, né, que, em 1981, em plena ditadura de Pinochet, extinguiu o sistema público e criou um privado compulsório para todos os trabalhadores e funcionários, deixando de fora, naturalmente, os militares. Variações desse criativo modelo foram adotadas nos anos 90 por outros países latino-americanos, por imposição do FMI. Será que tais decisões foram técnicas? Em Argentina, que foi um desses países, já saiu desse sistema privado em 2008. E o Chile está discutindo isso fortemente, inclusive com greves contra o governo da Bachelet, que não tem dado celeridade
né, a esse projeto de reestatização. Fixação de um teto para o pagamento dos benefícios ou de um piso, designação de quem deve contribuir e com quanto, entre outras, são decisões políticas. Isso fica evidente, por exemplo, quando são examinadas as diferentes formas de participação das contribuições do governo, de empregadores e de empregados nas receitas da proteção social em diferentes países. Um estudo recente da OCDE, de 2015, mostra essas diferenças. Enquanto na Dinamarca o governo participa com mais de 75% das fontes de receita, os empregadores com 11,5% e os trabalhadores com 8%. Na Espanha, a divisão é de 43,2% para o governo, 42% para os empregadores e 12% para os trabalhadores. Já na França, os percentuais são de 34,9%, 41,5%, 20,3%. Ou seja, decisões políticas estabelecidas por leis votadas nos parlamentos. No Brasil, a Lei 8.212, de 1991, que instituiu o Plano de Custeio da Previdência Social logo após a Constituição, estabelece que a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrente do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência na forma da lei orçamentária. Ou seja, é uma decisão política que o governo tem que cobrir o buraco. Mas o governo e sucessivos governos, desde a eleição de Collor, tentam impor essa ideia de que a Previdência é uma área exclusivamente técnica, cujo entendimento só é acessível a iluminados que dominam fórmulas matemáticas guardadas a 7 chaves. As fontes que o governo usa, e eu acho que isso é importante, as fontes que o governo usa para fazer as projeções e o modelo atuarial que ele usa para estabelecer as novas regras não são divulgadas. E isso é, tudo bem, eu posso até acreditar, o número não mente, mas eu quero saber como é que esse número foi produzido. Um estudo recente, realizado por vários autores e disponível no site Plataforma Social, disseca bem essa questão. Antes de passar ao ponto seguinte, na minha narrativa da pós-verdade, quer dizer, minha não, né, do governo, cabe ressaltar que esses seguros sociais, criados na Europa no final do século XIX, eles se espalharam por praticamente todos os países envolvidos nos 30 primeiros anos do século XX. E, após a Segunda Guerra Mundial, eles progressivamente se transformaram de sistemas de seguro para sistemas de seguridade. E 2 traços, pelo menos, são fundamentais para diferenciar seguros de um sistema de seguridade. Primeiro, os seguros sociais foram instituídos, e assim são tratados na literatura especializada, para cobrir riscos associados à perda da capacidade laborativa, perda definitiva ou temporária, da capacidade de trabalho, idade, invalidez, doença, maternidade. Já a concepção de seguridade amplia essa noção do risco social, incluindo renda insuficiente, família extensa, desemprego involuntário. Segundo diferença, os seguros sociais são contributivos, ao passo que a Seguridade contempla benefícios contributivos e benefícios não contributivos, ou seja, desvincula o benefício, pelo menos alguns benefícios, da contribuição pretérita. Essa concepção de seguridade social, adotada pela grande maioria dos países desenvolvidos na segunda metade do século XX e vigente até hoje, foi validada pela ONU, que a incorporou à Declaração de Direitos Humanos em 1948, e afirmada várias vezes pela OIT, particularmente num documento de 1952. Documentos mais recentes dessas instituições e da própria União Europeia também reforçam a importância da seguridade. Segundo fato alternativo. No Brasil, a Constituição de 88, num movimento assim, tardio, né, em relação aos países envolvidos, estabeleceu, em substituição à proteção previdenciária estrito sensu, um sistema de seguridade social, nos moldes daqueles existentes nos países desenvolvidos. Sistema esse que, como falei, expande benefícios e o desvincula, em parte, das contribuições que caracterizam o seguro. A Seguridade Social no Brasil compreende a Previdência, que, em princípio, é contributiva, a saúde, que é não contributiva, e a assistência social, que é não contributiva, como ocorre em vários países.
A Constituição estabeleceu também um leque diversificado de receitas para fazer face às responsabilidades da sociedade e dos poderes públicos de oferecer proteção em caráter universal a todos os brasileiros. Além das receitas oriundas de contribuições de empregados e empregadores, contribuições governamentais, impostos, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a COFINS, que é uma contribuição que incide sobre o faturamento das empresas, recursos de loterias e outras de menor monte. Entre 1996 e 2007, vigorou ainda a CPMF, uma contribuição criada a partir de demandas da saúde, mas que, como receita de seguridade, foi usada para outras ações, né, de forma bastante regular, ações da seguridade e não apenas para as ações de saúde. A Seguridade Social no Brasil, porém, embora mantida no texto da Lei Maior, foi progressivamente desmontada desde 1990. É interessante notar esse ponto. Nenhuma das reformas constitucionais realizadas para mexer na Previdência, a de 1998, a de 2004, nenhuma delas retirou da Carta o termo seguridade. Mesmo a PEC atual se exime de fazê-lo. Eu acho que isso tem uma explicação, né? Porque certas contribuições que, eventualmente, possam vir a ser criadas, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que tem forte apelo social, como foi o caso da CPMF, podem ser legalmente criadas e usadas em outras ações, ou seja, a permanência do termo tem, assim, uma certa utilidade instrumental. O desmonte real, né, começa em 90 com a aprovação das leis orgânicas pelo Congresso. A Lei da Saúde, em 90, né, a Lei da Previdência, em 91, a da Assistência, a LOAS, em 93. Cada área foi para um ministério ou para um órgão específico e as receitas deixaram de ser receitas de seguridade e passaram, numa prática respaldada pela lei, passaram a ser, pela legislação aí infraconstitucional, né, passaram a ser receitas de previdência, de saúde, de assistência. No caso da Previdência, voltou-se a uma situação pré-Constituição, que já era muito criticada. Benefícios previdenciários só podem ser pagos com receitas previdenciárias, ou seja, com receitas oriundas das contribuições de empregados e empregadores, empregados sobre a folha salarial, empregadores sobre a folha salarial e empregados sobre os salários. Se o desemprego aumenta, se a informalidade prevalece, as receitas despencam. E, é claro, efetivamente, aí aparece déficit. Né? Não há como negar que as contas não fecham, até porque o volume de benefícios aumentou. Né? E, num quadro de desemprego, as receitas se reduzem. Então, esse retrocesso, que remonta ao início dos anos 90, foi institucionalizado e agravado pela legislação que estabeleceu que somente as contribuições incidentes sobre salário e folha seriam arrecadadas pelo INSS. As demais seriam arrecadadas e continuam a ser arrecadadas pela Secretaria de Receita Federal e vão para o Tesouro Nacional. Daí que, quando o Tesouro socorre a Previdência, parece que está usando recursos de tributos que são dele, Tesouro. Ora, e as contribuições criadas pela Constituição e que foram mimeticamente parar em seus cofres, criadas como contribuições de seguridade? Eram e são receitas de seguridade. Ou seja, é a tal da reverência com o chapéu alheio. Só para se ter uma ideia, em 2010, a COFINS arrecadou 140 bilhões e 23 milhões de reais. Em 2013, arrecadou 199 bilhões e 400 e poucos milhões de reais. Nesses mesmos anos, 2010 e 2013, a contribuição social sobre o lucro líquido arrecadou 45 bilhões e 62 bilhões. Em 2015, foram arrecadados 202 bilhões pela COFINS e 61 bilhões pela contribuição sobre o lucro líquido. Os dados são da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que publica todo ano, né, um documento extremamente rigoroso chamado Análise da Seguridade Social. O de 2016 ainda não foi publicado, que ele vem mais ou menos pelo meio do ano, no caso, agora, do ano de 2017. Então, é nesse desmonte, acrescido de mecanismos redutores das receitas da Seguridade,
que se encontra esse fetiche do rombo da Previdência, um fato alternativo de robustas proporções. Eu acho esse termo, o rombo, um termo horroroso, que dá uma ideia catastrofista que não é bem assim. Mas eu acho que a gente deve discutir isso, porque também não vale a pena, eu acho que não é no caso de dizer não tem déficit nenhum, é o paraíso. Por isso que eu digo, não é o paraíso, mas também não é o apocalipse. Então, tem que se discutir quais são os problemas que a Previdência tem para o seu próprio financiamento. Mas essa ideia do rombo já provoca um clima de ódio que limita a discussão. Então, assim, em 2015, segundo esse documento da Anfip, em 2015, segundo esse documento, a Seguridade apresentou um saldo positivo de 11 bilhões. Como é que eles fazem isso? Eles computam, de um lado, todas as receitas destinadas constitucionalmente para a Seguridade, COFINS, sem contar o DRU, que eu vou falar daqui a pouco. Aí deduzem todas as despesas, incluídas despesas previdenciárias, saúde, assistência, e veem que, ano a ano, esse superávit se coloca. E, nesse ano de 2015, que foi o último computado, foi de 11 bilhões, certamente bem inferior ao do ano anterior, 2014, que foi de 53,8 bilhões. Mas, mesmo assim, expressivo. Mas, de qualquer forma, esse desmonte da Previdência se completou agora recentemente com a transformação do Ministério da Previdência em Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda. Bom, terceiro fato alternativo aí que decorre desse anterior. Quando o governo apresenta o déficit da Previdência, ele incorre em algumas omissões, que também têm sido bastante mencionadas e discutidas pelos estudos mais críticos da reforma. Primeiro, só computa, e isso é bastante evidente, ele só computa, para efeitos dos benefícios previdenciários, só computa os valores de contribuições de empregados e empregadores, deixando de mencionar, simplesmente mencionar a existência das outras fontes de receitas estabelecidas pela Constituição. Segundo, ele não se faz referência, em momento algum, do montante retirado pela DRU. O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União. Em 2014, a DRU retirou 63 bilhões de reais da Seguridade. A DRU foi um mecanismo criado em 1994 com o nome fantasia de Fundo Social de Emergência, que retinha no Tesouro 20% do valor das contribuições sociais, exceto as que incidiam sobre salário e folha de salário. Essa retenção era para uso exclusivo do governo federal. E, certamente, foi usado pelo governo federal para várias ações. Ninguém botou esse dinheiro no bolso, não é isso. Essa sistemática, que tinha prazo de validade, foi sucessivamente revalidada pelo Congresso. O último prazo venceu em dezembro de 2015, mas em agosto de 2016 o Congresso aprovou sua renovação pela PEC 31 até 2023, agora com uma alíquota aumentada para 30%. E ainda foram criados mecanismos semelhantes para estados e municípios, o que garantiu a votação célere da proposta no Congresso. Terceiro, coisa que o governo omite, desconsidera as desonerações de impostos, contribuições sociais e folha de pagamento das empresas que operam como redutores das receitas da Seguridade em geral e da Previdência em particular. Essas desonerações tributárias, que desde 2009 passaram a ser efetuadas em alguns setores, e no final do governo Dilma havia 59 setores que tinham desonerações assim, bastante importantes, de impostos, de contribuições sociais que vão atingir diretamente a Previdência e a Seguridade. Em 2015, o volume de desonerações totalizou 280 bilhões de reais, e, no que tange especificamente à Seguridade, foram surrupiados 157 bilhões do orçamento.
O agronegócio não paga contribuição previdenciária, mas o trabalhador do agronegócio paga, porque ele é um trabalhador assalariado e é, né, considerado da mesma forma que o trabalhador urbano. Né? O agronegócio que exporta não paga nada. E o agronegócio que produz para o mercado interno paga, né, um percentual sobre a comercialização, que é a mesma coisa que paga o pequeno agricultor. Enfim, quarta omissão. Né, o governo não leva em conta as formas de sonegação por parte das empresas de contribuições previdenciárias, que se manifestam de várias maneiras: pagamento por fora do salário registrado na carteira de trabalho, contratações sem registro, sonegação de informações sobre acidentes de trabalho, registro de acidente de trabalho como doença comum e outras. Como afirma um documento recente, também produzido pela Anfip, e que está na plataforma, um documento interessante, bastante extensivo, que chama-se Previdência, Reformar para Excluir, agora de 2017. Então, segundo esse documento, a liberalização da terceirização, inclusive com a possibilidade da terceirização em cadeia, mas a intensificação da rotatividade e ainda a prevalência do negociado sobre o legislado apontam no sentido do enfraquecimento dos rendimentos do trabalho, da remuneração do trabalho, e da expansão das modalidades informais e ilegais de contratação, fragilizando, evidentemente, a sustentação da Seguridade Social. E quinta problema aí de omissão. O governo faz tábula rasa, quando apresenta essas contas, da distinção entre o regime geral da Previdência, que é universal, ainda que atenda fundamentalmente aos trabalhadores da iniciativa privada, e os chamados regimes próprios, que contemplam servidores públicos, civis e militares da União, estados e municípios, cuja contratação é feita mediante concurso público e que estão sujeitos a regras diferenciadas. O regime próprio dos servidores civis da União, assim como dos militares, eles são bem diferentes. Os militares não contribuem para a sua aposentadoria, eles só contribuem para a pensão das viúvas e para o seu atendimento de saúde, que é diferenciado. Então, mas dos servidores civis da União e dos militares também, claro que, em geral, o governo apresenta junto, tem problemas. Em 2009, foi feito um estudo, um desses estudos da Anfip, mostrou assim que, em 2009, o Ministério da Saúde, por exemplo, tinha 72.700 servidores ativos, 79 mil, e 126 mil inativos. O Ministério das Comunicações tinha 2.150 ativos e 31.200 inativos. Né? Por quê? Porque nesses ministérios, como também nos ministérios dos transportes, da agricultura e da integração nacional que existiam na época, houve privatizações, municipalização, no caso da saúde, expressiva terceirização, e, com isso, se reduziram os quantitativos de ativos contribuintes, né, que eles vão contribuir para outros regimes, e o Estado fica tendo que pagar os inativos. Nos outros ministérios, nessa mesma ocasião, havia, no conjunto dos outros ministérios, havia 615 mil ativos para 390 mil inativos. Já é uma continha bem mais razoável. Além do mais, quer dizer que isso é um problema de longo prazo? Não é, porque inativos, aposentados ou pensionistas, eles não constituem problema de longo prazo simplesmente porque a vida é finita. É finita. Né? Enfim, e outros regimes vão substituir no serviço público esse que existia antes. Então, exatamente isso. Né? A garantia de reposição do salário integral para os servidores civis da União já tinha sido perdida em 2003, quando da reforma feita por Lula, que entrou em vigor em 2004, que estabeleceu que os novos integrantes no serviço público, com algumas exceções, militares, claro, né, e magistrados, e, enfim, teriam suas aposentadorias regidas pelos mesmos critérios do regime geral, sujeitas, portanto, ao teto, que está atualmente em cerca de 5.600.
os professores das universidades públicas ainda permaneceram, mas, a partir de 2013, uma lei que eu me esqueci o nome, que eu esqueci de registrar aqui, né, também quem entra para as universidades públicas já é regido pelo regime do INSS. Né? Então, essa coisa de se aposenta com um salário integral, isso ainda vale para a magistratura. Mas alguém vai mexer na magistratura, nessa altura dos acontecimentos, com os juízes, né? E eu creio com os embaixadores também, com o pessoal do Itamaraty, que também ficou como sendo carreira de Estado. Né? O resto já é INSS, tipo INSS. Finalmente, assim, uma última falácia que sustenta o discurso oficial, a última que eu vou mencionar aqui, né, porque não tenho, assim, não imagino que possa encerrar a lista de elementos falaciosos aí presentes nessa narrativa. É a que existe, enfim, uma unanimidade internacional no que diz respeito às tendências reformistas no campo da previdência social. As estratégias de enfrentamento dos problemas que, direta ou indiretamente, incidem sobre os sistemas de proteção social, problemas demográficos, orçamentários, decorrentes das mudanças no mercado de trabalho, são variadas e, sobretudo, não são apresentadas como alternativas a uma situação imediata e aterrorizante de caos. Ao contrário, entram na agenda de debates amplos e abrangentes e vão resultando em medidas que vão sendo tomadas gradativamente ao longo de vários anos. Diminui um ano, aumenta um ano, né? Aos pouquinhos. Né? Assim, a unificação dos regimes, né, dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos, ou harmonização, como vem sendo chamada, pela mudança proposta, que agora inclui não apenas os novos servidores, mas aqueles que já estão no serviço público, né? A PEC os contempla também, mas isso não é uma unanimidade. Uma pesquisa realizada pelo então existente Ministério da Previdência Social em 2010 levantou a situação de 25 países da OCDE e concluiu que 13 tinham regimes separados e 12 tinham sistemas integrados. Há casos de países, não só na OCDE, mas em outras regiões, em que os regimes são separados, mas sujeitos a regras homogêneas ou semelhantes. É o caso, por exemplo, da Finlândia e dos Países Baixos. A França, a Alemanha, a Áustria são exemplos de países que mantêm regimes bem separados. A França e a Áustria são ainda países que gastam mais de 2,5% do PIB só com regimes próprios para os servidores públicos. O que importa, eu acho que é salientar, é que, mais uma vez, essa é uma decisão política, né? É uma decisão que decorre do reconhecimento ou não da sociedade de que, ao servidor público, cabe atribuir um estatuto diferenciado, por ele ser o representante do Estado na relação com ela, sociedade civil, e que, por isso, deva ter um tratamento diferenciado, o que incluiria uma renda integral garantida por toda a vida ativa e inativa. A discutir. Também, em relação à idade mínima para requerer aposentadoria, as medidas adotadas variam de país para país. Aliás, vale destacar que, atualmente, 53% das aposentadorias no Brasil já são por idade, 65% para homem e 60% para as mulheres, no meio urbano, e 55% no meio rural. Apenas 29%, e são dados do Anuário Estatístico da Previdência Social. Apenas 29% são por tempo de contribuição e 18% por invalidez. As aposentadorias por idade são aquelas dos segmentos mais pobres, que não conseguem comprovar contribuições ao longo de 35 anos de trabalho. A eles se exigia a comprovação de 15 anos de contribuição, que a PEC altera para 25. Em relação às aposentadorias por tempo de contribuição, a idade já tinha sido introduzida, meio que subrepticiamente, pelo fator previdenciário, que passou a considerá-la no cálculo do benefício. O fator previdenciário é um índice, uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e ainda coloca tal da tábua de expectativa de vida, que muda, que, portanto, o fator previdenciário, toda vez que saía, ainda sai até hoje, uma nova tábua de expectativa de vida pelo IBGE, o INSS publica a
relação à lista do fator previdenciário. Você vai lá e olha, isso 0,6. Então, eu tenho que multiplicar o que eu imaginava receber por 0,6 e vou receber, né, 0,6 daquilo que eu deveria receber. A fórmula, em 2015, né, se não me engano, foi aprovada a fórmula 85-95. 85 são mulher e homem. 85 significa 60 de idade e 50 de idade, 35 de contribuição. Não, ao contrário. 55 e 30. E, no caso do homem, 60 e 35, que dá os 85 e 95. E essa fórmula substituiu o fator previdenciário. E essa fórmula também é uma fórmula que inclui a idade no cálculo e que é progressiva, quer dizer, vai aumentando ano a ano, para quando chegar em 2026, ela vai estar em 90 e 100. 90 para mulher e 100 para homem. Ora, mas isso é uma decisão, né, política, claro. Né? A idade mínima na OCDE, em torno dos 65 anos, não é, na verdade, uma idade mínima, é uma idade de referência. A idade de referência é o limite legal de idade estabelecido para o recebimento de uma aposentadoria completa, que é o que eles chamam lá de aposentadoria completa, que não é exatamente o que a gente chama. O que é chamado de carência mínima é a idade estipulada para que o cidadão ou cidadã tenha direito a um benefício básico, que também é chamado de aposentadoria antecipada. Também esses nomes têm a ver lá com as regras que eles têm. E há variações significativas para os países nesse quesito. De todo modo, uma aposentadoria antecipada ou parcial nos países desenvolvidos, que, em geral, repõe a renda em cerca de 50%, também com variações, é bem diferente do que seria um similar desse no Brasil. Em primeiro lugar, porque lá os salários reais são mais altos, reais. Né? Em segundo, terceiro, quarto lugar, porque esses países garantem aos idosos, aposentados ou não, atendimento médico gratuito de boa qualidade, distribuição gratuita de medicamentos, transporte gratuito em todos os modais, subsídio à moradia, bônus para o aquecimento das residências no inverno, cuidados na residência ou em locais apropriados pelos assistentes sociais, e por aí vai. No Brasil, hoje, cerca de 80% da população idosa, que o Estatuto do Idoso estabelece como acima de 65 anos, respeitando a norma internacional, né, demográfica, que estabelece que 65 anos é a terceira idade, mas que a PEC, revogando o Estatuto, estabelece com 70, tem proteção. 80% dos idosos, nesse caso, tem proteção via aposentadorias urbana ou rural, pensões ou BPC, que é o benefício da LOAS. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Com a PEC, que dificulta o acesso aos benefícios e reduz os valores, alguns milhões de pessoas vão perder o direito à proteção, com o que a fabricação da pobreza vai se acentuar. Bom, posta essa incompleta narrativa da pós-verdade, com a qual o governo sustenta, né, a indispensável aprovação da reforma previdenciária, cabe relembrar, assim, rapidamente, os principais pontos e tecer alguns também breves comentários para a gente poder discutir. Então, assim, os pontos que eu acho importantes assim, lembrar na reforma. O objetivo mais geral é esse, de harmonizar os dois regimes, né, o RGPS e os regimes dos servidores da União, com recomendações a que estados e municípios venham a fazê-lo, o que também já está, né, meio complicado, por razões que a gente imagina. Né? Aí, e que a recomendação, né, o que também já está valendo para a União, é que esses regimes funcionem nos moldes da previdência privada, inclusive com a possibilidade de requisitar, assim, vou fazer parceria com essas operadoras privadas. Vale a notinha, né? Em relação aos servidores da União, os militares estão fora. O governo estava dizendo que vai negociar depois com eles, mas, enfim, estão fora. E aí a pergunta, os magistrados, o que vai acontecer com os magistrados? Já tem uma emenda no Congresso retirando os magistrados. Ninguém, em momento algum, falou nos magistrados. Ficou um tabu, ninguém fala. Aí um lá já entrou com uma proposta de emenda
no Congresso para tirar os magistrados. Bom, as regras que mudam, né? A extinção da diferença de idade para requerer o benefício entre homens e mulheres e entre trabalhadores do meio urbano e do meio rural, né? Isso muda. O acesso às aposentadorias, mudança na idade, né? O aumento da idade e o tempo de contribuição, com alargamento diante, dificultando os benefícios. Né? Os valores dos benefícios previdenciários e assistenciais, a mudança nas pensões é muito severa, pois desvincula o benefício do salário mínimo. A extinção da possibilidade de acumulação de benefícios, né? E aí, assim, acumular benefícios, o cara tem uma aposentadoria, a mulher tem a aposentadoria dela e a pensão do marido. É interessante que o Anuário Estatístico da Previdência Social, o AEPS, né, lá ele diz assim que só 92% por aí dos beneficiários tem um só benefício. Né? O volume de beneficiários que tem 2 benefícios é de 7%, e o de que tem mais de 2 é 0,0 não sei que por cento. Quer dizer, não é no INSS, no regime geral, né, essa questão do acúmulo de benefícios é irrisória. Mudanças nas contribuições, principalmente para o segurado especial no meio rural, a chamada aposentadoria rural. Por que eu estou falando, né, que é a chamada, que não é bem isso? Porque, quando se fala em aposentadoria rural, não é só esse segurado especial que é o aposentado rural. A aposentadoria rural, no Brasil, como na grande maioria dos países que tem ainda, né, meio rural, porque tem país que não tem mais isso, né, acabou com isso. Na Inglaterra, por exemplo, eles eliminaram o chamado meio rural há muitos séculos. Mas, enfim, é o quê? São os lavradores, pequeno lavrador, médio lavrador, grande lavrador. Então, a maneira de cobrar dos agricultores é um percentual da comercialização do produto, que é uma alíquota para o grande produtor, uma alíquota para o pequeno. O segurado especial é aquele pequeno, mínimo produtor rural, agricultor, que não consegue comercializar ou comercializa em base assim, insignificante. Então, ele acaba não contribuindo. A sistemática que beneficia esse agricultor é ele comprovar tempo de trabalho, comprovar 15 anos de trabalho, reconhecido, seja por vizinhos, pelos sindicatos, por, enfim, várias entidades, ele comprova e passa a receber o valor de um salário mínimo. Então, não é aposentadoria rural. Aposentadoria rural é outra coisa. Enfim, mas é chamado assim. E as alterações no cálculo das aposentadorias especiais, né? Isso também é importante. Eu não vou me demorar muito sobre isso, mas depois a gente pode até falar um pouquinho. Né? Que é o seguinte, a periculosidade da atividade não deixa de ser algo referente a uma categoria de trabalhadores e passa a ser um dano, né, em relação ao qual o indivíduo reivindica a aposentadoria. Então, não tem mais a categoria dos mineiros, por exemplo, é protegida porque é uma atividade perigosa. É o mineiro lá que se... Não acidente de trabalho, né, mas que se ele contrair uma doença que pode ser associada àquela atividade, ele pode requerer aposentadoria, mas é ele, não é mais a categoria. Né? Isso também, para os sindicatos, isso aí é muito complicado. Bom, assim, alguns comentários adicionais que... Já falei demais, né? À vontade, não. À vontade. Assim, alguns comentários adicionais, né? Toda a argumentação da EMI, da exposição de motivos, da PEC 287, é calcada na questão demográfica. É o envelhecimento da população, ou seja, a transformação da estrutura etária da população, que aparece como uma catástrofe que ameaça a Previdência. Então, esse envelhecimento, inclusive, ele é tratado como sobrevida. Sobrevida. É o termo técnico. Tinha que ter morrido, claro. Mas o envelhecimento, que resulta, em grande medida, da melhoria das condições de vida da população, é motivo para dificultar o acesso ou reduzir benefícios? Né? Trata-se justamente de uma punição pela sobrevida. Né? Punição que atinge principalmente os mais pobres, que cometeram o crime de sobreviver aos 65 anos
que o IBGE estabelece, o IBGE e todas as entidades internacionais estabelecem para caracterizar o idoso. Em relação a isso, a gente pode assim, destacar que, primeiro, os impactos das variáveis demográficas sobre a sustentação da Previdência não são diretos e nem incontroláveis. Eles são filtrados pela dinâmica do mercado de trabalho, pelo nível de emprego, pela informalidade ou não, pela adesão ao sistema, pelo valor dos salários, etc. Segundo, há alternativas à punição em curso em vários países, como, por exemplo, criação de fundos especiais destinados a financiar eventuais desequilíbrios entre receitas e despesas. São chamados fundos de reserva, né, que vários países adotam. Terceiro, como o Brasil é um país muito desigual, essas médias nacionais acabam escondendo diferenças marcantes. A expectativa de vida no Maranhão, que é de 70 anos, é bem inferior à que se observa em Santa Catarina, que é mais de 80 anos, por exemplo. Então, essa coisa dessa argumentação demográfica é algo extremamente cruel. Uma outra questão, um outro ponto, é que, segundo o governo, a Previdência é o maior item de gasto público no Brasil. Não é. O maior indicador de gasto, item de gasto público no Brasil é o pagamento de juros e amortizações. Em 2015, foram pagos 502 bilhões de reais nessa rubrica. Que, claro, essa rubrica dos juros não integra os gastos primários, e é um negócio dos gastos primários que tem que ser resolvido por causa do teto, lá do teto do fim do mundo. Então, foram pagos 502. Isso aí significa 8,5% do PIB. Em benefícios previdenciários foram gastos, em 2015, 436 bilhões, ou seja, 7,5% do PIB. Esses gastos com seguridade, gastos com previdência, desculpe. Os gastos de seguridade foram da ordem de 683 bilhões, que puderam ser pagos porque as receitas somaram 694 bilhões, ou seja, houve um resultadozinho positivo aí. Nesse sentido, 7,5% do PIB também não é uma taxa tão elevada. Como a proposta de reforma considera que o Brasil tem que se igualar aos países envolvidos, então vamos lá, vamos igualar. Em alguns desses países, o gasto chega a 14% do PIB. Então, enfim, terceiro ponto aí que eu gostaria de comentar ligeiramente é a respeito do valor das aposentadorias, ou seja, da chamada taxa de reposição. Atualmente, as aposentadorias repõem 70% do salário de benefício, que é o salário para cálculo, que no início era 10 salários mínimos, depois foi mudando e tal. Mais um ponto percentual para cada ano de contribuição. Então, quem se aposenta por tempo de contribuição e contribuiu durante 30 anos, tem a aposentadoria cheia. A aposentadoria cheia, no caso brasileiro, é o teto do INSS, ou seja, R$ 5.600. A PEC reduz essa taxa de reposição para 51% do salário de benefício. É muito, é muito de repente e muito em si mesmo. Mais um ponto para cada ano de contribuição. Então, uma pessoa com 65 anos de idade e 35 de contribuição não chega aos 100%, não consegue pegar a aposentadoria plena. Vai receber 86% do salário de referência, quer dizer, o salário sobre o qual ela contribuiu, com o teto de R$ 5.600. Para chegar aos 100%, ela vai ter que ter 49 anos de contribuição. Então, as regras de transição relativizam um pouco esse cálculo bruto, mas não resolvem o problema para o beneficiário da aposentadoria. Ou trabalha mais, ou se aposenta com menos. E, enfim, finalmente, a questão da pensão por morte, que a PEC, que eu já falei, a PEC reduz o valor, passa a ser 60% do valor da aposentadoria que o segurado recebe ou receberia no momento do óbito, e desvincula do salário mínimo, ou seja, pode ser pagos valores inferiores, o que a Constituição atualmente proíbe. A previsão é que 60% dos futuros pensionistas vão receber menos que o salário mínimo.
Eu, enfim, vou deixar de mencionar muitos outros pontos polêmicos da reforma. Por exemplo, a própria unificação da idade para homens e mulheres e para trabalhadores rurais e urbanos, que há uma enorme polêmica aí. Né? Eu acho que o governo apresenta um falso feminismo, para igualar, né? Mas, enfim, pode-se discutir. A exigência de contribuição individual para o pequeno produtor rural, que é aquele segurado especial a que eu me referi, o desestímulo à adesão ao sistema por parte dos trabalhadores que não têm carteira assinada, quem é que vai, né, não tendo obrigatoriedade de fazê-lo, quem é que vai se filiar à Previdência, né, e contribuir, né, para ganhar menos que o salário mínimo, metade do salário mínimo, enfim. E a relação entre a reforma da Previdência, a terceirização já aprovada e a reforma trabalhista que vem aí. Né? Eu acho que isso aí vai dar assim, um angu de caroço. Então, para encerrar, eu gostaria assim, de tecer uma última consideração, tipo pós-scriptum, entre as muitas que ainda poderiam ser retiradas do baú de maldades que a PEC representa. Né? A extinção do piso de um salário mínimo determinado pela Constituição para as pensões e para o benefício da LOAS é, em si, uma alteração assustadora. Né? Trata-se de um corte nos direitos dos mais pobres entre os pobres. Não custa lembrar que o BPC, esse benefício da LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência, ele se destina a idosos ou portadores de deficiência que vivem em famílias com renda familiar per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Né? É, assim, um corte que atinge os mais vulneráveis. Mas, além disso, e aqui é só uma desconfiança ainda minha, eu acho que essa medida pode ser sinal de um corte ainda maior, porque, uma vez aberta a porteira, estaria descortinado o caminho para eliminar de vez o piso de um salário mínimo estabelecido pela Constituição, vale insistir, para todos os benefícios da Seguridade. Nesse caso, a Previdência Social Pública teria seus dias contados. E, embora isso ainda seja uma mera desconfiança, tal possibilidade não é descartável inteiramente, pois, uma vez que a reforma, que já não é mais tanto mas, né, enfim, tornou-se indispensável para o novo regime fiscal, nomenclatura sofisticada que identifica o teto dos gastos públicos, e dado que a reforma da PEC 287 pode não ser suficiente para que esse teto seja respeitado, o sonho do conservadorismo retrógrado se realizaria. O governo pode até recuar agora nesse ponto, como ele vem afirmando, mas certamente esse ponto vai voltar futuramente na agenda. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Maria Lúcia. Disse que não ia fazer uma conferência, mas eu fico imaginando o que seria se você tivesse dito que faria, não é isso? Porque é uma riqueza de dados, inclusive, que você disse que não nos daria, e uma articulação política e técnica muito rigorosa, que eu acho que serve para a gente discutir muita coisa. Então, eu vou não só ficar aguardando o texto, onde essas coisas vão estar bem consolidadas, não é isso? Eu acho que podem servir até como uma referência bastante importante para o debate, que a gente espera que de alguma forma aconteça, porque com esse tipo de reforma, se ela for feita dessa maneira, daqui a pouco, qualquer alteração mais democrática, a gente vai ter que mexer nisso de novo, porque o nível de barbaridade, de crueldade é tão grande que é politicamente insustentável, né? A não ser que eles consigam consolidar uma república realmente oligárquica, né? Não está fora das possibilidades, mas também não é certo que eles vão conseguir, né? Então, eu acho que a gente tem um início de discussão com o teu trabalho aí muito importante, muito interessante e muito rico. Dito isso, vou passar a discussão agora para a plateia. Vamos recolher algumas perguntas, comentários, e depois você responde. Fazer umas 2 rodadas, talvez 3. Temos também perguntas possíveis aí do pessoal que está online, assistindo remotamente ao nosso debate. Então,
estamos no aguardo. Em geral é assim, o pessoal fica tímido, depois todo mundo quer falar. Não é isso? Basta alguém começar. Não é? Quem começa aí? Temos duas já, então. Há um microfone aí na plateia, gente? Esse aqui não sai, não. Tem algum microfone sem fio? Ah, tem dois aqui, tem dois aqui. Pode, já temos 4, então. Aqui, peço para as pessoas se apresentarem também, não é isso? Aqui, bom, depois você vai, então. Boa tarde, meu nome é Lígia Giovanella. Oi, Maria Lúcia. Muito obrigada pela tua ampla explanação. E você salientou uma questão que eu acho que teria que ser mais desenvolvida e mais divulgada, que é a grande iniquidade que se vai produzir com a definição de uma idade mínima absoluta dos 65 anos de idade. Se você pega a expectativa, a esperança de vida ao nascer no Brasil para homens em 2015, nós temos 12 estados em que a esperança de vida é menor do que 70 anos. No Alagoas, é 66 anos para os homens. No Maranhão, idem. E no Piauí também. Nós reconhecendo que a esperança de vida ela é muito diferenciada conforme o extrato socioeconômico, isso significa que isso é a média. Então, que nós temos um grande número, são milhões de trabalhadores que não alcançarão receber uma aposentadoria porque morreram antes de chegar a essa idade mínima. Então, nós temos essas diferenças. Então, considerar apenas a idade como um fator para receber a aposentadoria, como fundamental, produz uma iniquidade incrível e tira o direito de aposentadoria de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros. Sou eu. Olha só, eu vou perguntar uma coisa à Maria Lúcia, que fica um pouco fora do que ela abordou, mas eu acho que tem uma consistência com esse conceito, né, com a imagem do rombo, né, e que a Maria Lúcia Fatorelli e o grupo dela vêm insistindo, não só com relação à reforma da Previdência, mas com relação à questão da dívida em geral e do rombo em geral da nação, que provoca essa situação que a gente está. A minha pergunta, já que ela é uma... E ficou claro isso na sua apresentação, né? Que a questão política ela está toda nessa história, se você vê como uma possibilidade real, né, que os partidos políticos, ao questionarem todo o roubo, a crueldade feita contra a classe trabalhadora, também coloque exatamente, assim, explicitamente no programa deles, para além da reforma da Previdência, exatamente, a questão do rombo da dívida pública. Isso seria, na minha cabeça, isso tem muita consistência com a questão do roubo dos direitos sociais, né? Esse roubo via banco, via capital financeiro, né? Que, como você falou, está tirando, né? Se a gente não tivesse esse crime, a gente estaria com dinheiro para, como fez o Equador lá, para cobrir 3 vezes a Previdência, 3 vezes isso, 2 vezes aquilo. Então, me parece que tem a ver. O que você acha da possibilidade e da validade, da pertinência de se colocar isso nos programas, juntamente com a reforma da Previdência? Então,
Maria Lúcia, parabéns pela sua brilhante exposição. Eu queria explorar um pouco o seu lado também de cientista política. No começo, você falou uma coisa que, para quem viveu a transição democrática e a construção da Constituição de 88, o debate sobre o caos que os direitos criariam ao país e a hipótese da ingovernabilidade proposta pelo Sarney renasce nesse momento, né? Assim, como se tivesse uma busca de argumentos muito passados para discutir temas tão cruciais. E, para mim, é um enigma, porque um governo tão impopular e com bases rotas, do seu ponto de vista de legitimidade, ele põe na agenda tamanha tarefa, quer dizer, porque, mesmo hoje, passando no jornal, você tem, por exemplo, o debate no Congresso, os parlamentares, a maioria do parlamento, aparentemente votará contra a proposta. Qual é o cálculo estratégico que um governo como esse faz ao propor uma agenda com essa escala de brutalidade e restrição em relação a direitos? Eu queria um pouco que você explorasse a dimensão política desse processo. Obrigado. Então, também parabéns, Maria Lúcia. Eu acho que, claro, que você não podia elencar todos os argumentos, mas eu acho que tem esse argumento da confiança, que o país, nesse momento, tem que restabelecer a confiança para os investidores e que, portanto, é preciso pagar a dívida, precisamos não ter rombo, etc. Mas a pergunta, eu acho que nós temos que devolver essa pergunta. Eu não sei o que você pensa sobre isso, porque como que alguém pode restaurar a confiança com uma reforma da Previdência assim, não é? Assim, que coloca o país no chão. Então, eu penso assim, que é nessa linha de argumento da confiança que, enfim, estaremos fazendo a reforma da Previdência, porque, se não acontecer assim, o rombo impedirá que os investidores voltem a investir, que a economia volte a rodar, exatamente seria o contrário, não é? Mas seria o contrário, eu penso, e aí eu queria te ouvir, seria o contrário se nós, ao invés de não termos o que dizer em relação às reformas da Previdência, nós também tivéssemos o que dizer. Porque, na realidade, desde a aprovação da Constituição, nós estamos reagindo. Nós não temos sido capazes de apresentar uma agenda de reformas. Nós somos a contra-reforma. Isso tem nos colocado numa posição, pelo menos assim, eu imagino, eu penso, numa posição muito ruim no tabuleiro político, porque nós somos, então, os conservadores, não é? Os modernos são quem propõe a reforma e nós ficamos nesse lado, assim, o tempo todo nas cordas. Então, são duas perguntas. Uma é dessa confiança do mercado e a outra seria esse nosso posicionamento diante das reformas. Só queria, assim, lembrar que a gente sempre achou que não estava bom, não. Nós sempre achamos que nós devíamos arrecadar mais para a Previdência, nós sempre achamos que nós devíamos propor alternativas para que os trabalhadores informais contribuíssem. Ou seja, nós somos aquelas pessoas que o tempo todo dissemos que a própria Constituição ela tinha problemas. Não é? Que nós saímos da Constituição com problemas, tanto na saúde quanto na educação. Quer dizer, eu gostei desse seu... Não era o paraíso, né? Nós não estávamos no paraíso, nós sabíamos que não estávamos no paraíso. Maria Lúcia, passar para você, então, depois a gente faz outra rodada, né? Como eu disse, eu não sou uma especialista, então não sei. Principalmente o Nilson, que vem me provocar, ele tem muito mais a dizer sobre isso do que eu. Mas, assim, né? Quer dizer, enfim, a Lígia Giovanni tem toda a razão. Letícia, essa questão da dúvida, eu tenho dúvidas da dívida. Essa questão da dívida, eu tenho dúvidas. Né? Quer dizer, eu acho que a dívida pública existe, né? Não é só no Brasil. Né? Países europeus têm dívidas públicas muito maiores que a brasileira. Né? Quer dizer, o problema é que não são as dívidas públicas, né, que podem chegar a nossa é cerca de 70% do PIB, né, que pode chegar a 200% do PIB, quer dizer, não tem impedido, né, que o bem-estar da população, bem ou mal, tenha continuidade. Né? Quer dizer, o caso de Portugal, por exemplo, né, que tem dificuldades, a população muito mais velha que a nossa, inclusive, né, e que tem respondido de forma positiva e não
caminhando apenas pelo caminho, pela trilha da austeridade, né, no sentido de responder. Então, eu acho que essa coisa da dívida, eu acho que isso não é importante. Né? Eu acho que há uma proposta para abrir uma CPI no Congresso para discutir a própria questão da Previdência, né, e como é que surgiu esse déficit. Né? Eu acho que isso seria até mais interessante, não sei se por uma CPI, mas um debate em torno disso. Por que eu estou falando? Porque eu acho que a abertura da metodologia de produção desses dados é importante. Quer dizer, isso tem um pouco a ver, né, com o que depois eu vou falar um pouco do que o Nilson colocou. Isso tem um pouco a ver com o que a Lígia está colocando, quer dizer, não é essa coisa de paraíso de um lado, não estávamos no paraíso e não estaremos no apocalipse, né? Quer dizer, é uma concepção maniqueísta dos cenários possíveis, né, que acaba retirando consistência dos discursos, inclusive do nosso. Né? Inclusive do nosso. Não adianta ficar dizendo não tem déficit, não tem déficit. Tem a Previdência, lá os benefícios. Há um déficit, sim. Né? Se não são usados os recursos que foram previstos, tá bom, não estão sendo. Né? Quer dizer, claro que tem uma questão política nisso, mas também tem uma questão orçamentária. Né? Quer dizer, não é por aí. Né? Quer dizer, não é. Sabe, quer dizer, a gente não tem tido, efetivamente, uma agenda positiva. Nós, assim, na esquerda, de maneira geral, os que hoje estamos na oposição à Previdência, que realmente a proposta é muito ruim, né? Agora, alguns dos problemas que estão colocados têm que ser encaminhados, têm que ser... E nós temos que ter... Como é que aumenta o financiamento da saúde, por exemplo? A gente tem que pensar nisso. É criando mais imposto? Quer dizer, é complicado isso, né? Aí vem a Firjan lá e a Fiesp bota o pato, né? Você lê nos muros da cheia de pichação. Imposto é roubo. Pô, eu acho que imposto não é roubo. Né? Imposto não é roubo. Mas, enfim, é toda uma discussão aí que aí entra o Temer e o tal da confiança. Eu não sei. Aí, a confiança no mercado. Quer dizer, no meu entendimento também, inclusive porque a colocação dele próprio, ou ele é uma besta, ele é uma besta, mas, enfim, não é por isso que a gente vai, né, crucificá-lo, não se trata disso. Ou ele é maluco, sei lá, porque na própria avaliação dele, do presidente e dos seus assessores, a impopularidade é o momento adequado, né, para botar numa coisa... Eu acho, sim, né, para a gente conversar sobre o assunto, que ele não tinha outro jeito. Né? Ele não tinha, depois que ele se colocou como alternativa, né, conseguiu o impeachment da Dilma, ele não tinha outro jeito. Ele tinha que apresentar uma agenda positiva aí desse ponto de vista. Né? E a agenda positiva, que ele também, pressionado por outros setores, era as chamadas reformas estruturais. Né? Eu não sei nem se ainda são, porque essa também era a agenda dos anos 90, reformas estruturais. Né? Enfim, não sei se ainda são, mas não, ele não tinha, eu acho que ele não tinha outro jeito. Né? Quer dizer, porque, se pensar bem, a reforma da Previdência é inconsistente. Essa reforma ela é inconsistente, ela é incoerente, né, do ponto de vista do que está sendo apresentado. Como é que a gente resolve o problema das contas públicas, da dívida? É tirando gente do mercado de trabalho, porque é isso que vai acontecer, é jogando gente na pobreza, né, porque, tá bom, o aposentado não paga, aposentado pobre não paga imposto de renda, mas consome, paga imposto indireto. Né, como se vê isso no cidade do interior. Então, se você joga essas pessoas na miséria, se você não deixa essas pessoas terem a mínima sobrevida, como é que vai ser? A economia vai para o brejo. Quer dizer, então isso é incoerente com a ideia, né, de... Exatamente. Né? Quer dizer, então... Cai a arrecadação, com certeza. Cai a arrecadação, claro. Então, como é que vai resolver o problema fiscal com uma proposta que acaba reduzindo a arrecadação? Né?
Então, é de uma incoerência total. Agora, não sei, eu acho que ele coitado, né? Até Renan virou meu herói. Não dá, né? Pô, o Renan está lá defendendo contra a Previdência e eu palmas para o Renan. Né? É um pouco demais. Né? Mas, enfim, eu acho que essa coisa do tempo... Aí também, será que ele aguenta até lá? Né? Porque a reforma vai ser votada, sei lá para julho, agosto. Será que ele aguenta até lá? Será que ele chega a 2018? Também é uma incógnita. Né? Enfim, não sei, Nilson, você fala mais sobre isso, que eu quero te ouvir também. Bom, temos mais perguntas, comentários? Perguntas. Online? Pois é, mas você tem elas aí, não? Ou você faz elas daí mesmo? Passa o microfone para ela, então. No auditório também, se tiver mais gente querendo se colocar, ou colocar alguma questão. Olha, tem o internauta Álvaro Cunha, que pergunta se essa PEC será votada antes da auditoria, se houver, da dívida da Previdência. Havendo e verificado que não existe déficit, o que fazer? E Larissa Sampaio diz o seguinte: a senhora acha que a reforma será derrotada? Se sim, como recuperar o dinheiro que deveria ser pago à Previdência por empresas e não é? Temos ambiente político para isso? O próprio relator da reforma da Previdência é dono de uma empresa que deve ao INSS. Como fazer uma reforma que leve em conta a mudança demográfica sem retirar direito dos brasileiros? E mais uma aqui, só um momento. Como a terceirização... A Larissa também, que ficou inspirada pelos comentários do outro colega, do Álvaro, e pergunta como a terceirização pode afetar a Previdência. Eu vou passar para a Maria Lúcia. Se alguém quiser ainda colocar alguma questão, por favor, levante a mão enquanto ela estiver falando e depois nós encerramos, tá bom? Maria Lúcia. Bom, olha só, né? Quer dizer, essa coisa de uma fórmula que a gente tira da cartola, isso é muito complicado. Não tenho isso. Essa questão, eu insisto, né, que essa questão da Previdência, ela devia ser um objeto de mais informação para a população. A população é muito pouco informada sobre isso, né? A população é muito pouco informada sobre a questão da seguridade que existiu num momento determinado lá na Constituição. Né? A população não sabe nada disso. Né? Quer dizer, é difícil, porque a grande imprensa é monopolizada por alguns grupos que dificultam muito que a gente possa publicar. Né? Realmente é difícil, mas eu acho que a gente teria que se esforçar mais nesse sentido. Acho que a gente está começando a fazer isso. Né? Os sindicatos, as universidades estão começando a promover mais discussões sobre isso, mas também ainda é um ambiente muito restrito, né, de ouvintes. As pessoas, a grande maioria das pessoas, ouve a Band News, a CBN, né, vê o Jornal Nacional, né, ou aquele do pastor lá, enfim, da Record. Quer dizer, e ali é propaganda maciça, né, porque, claro, é toda essa novidade, né, enfim, de posturas anti-Estado, né, que tudo que vem do Estado, tudo que vem do governo é horrível, é ineficiente, né, que é o mercado que funciona, né, que as pessoas melhorarão de vida por iniciativa própria, por empreendedorismo. Né, quer dizer, é um massacre de ideias que tem a ver com a coisa da ascensão individual, né, contra qualquer ação que venha do Estado. Enfim, quer dizer, então, essa campanha maciça dificulta muito a compreensão das coisas, né? Ela cria no comum dos mortais uma disposição negativa em relação a tudo isso, né? Para não falar na própria conjuntura econômica que a gente está vivendo, com 13 milhões de desempregados. Quer dizer, o que vai ser? Vão ser informais? Vão contribuir? Ou seja, né, é todo um conjunto de fatores, né, que faz com que a gente, sabe, não sei, de repente, ter que discutir mais. E eu diria, né, reduzir, né,
esse maniqueísmo que está colocado do paraíso em contraposição ao apocalipse, né? A gente não tem a chave do paraíso, né? Não vai acontecer, né? O Brasil é um país ainda atrasado em uma série de itens, profundamente desigual, como a Lígia falou, não só desigual do ponto de vista regional, mas de ponto de vista de renda, pega dentro do serviço público, o diferencial de salário é imenso, né? O que ganha um juiz e o que ganha, né, um professor universitário, né, é diferente, é muito desigual, né? Então, com tudo isso, essa questão de vamos atropelar, vamos fazer a auditoria da dívida, vamos acabar... Não vamos acabar com a dívida existe em todos os países, né? Enfim, é claro, pode-se optar por aumentar a dívida e produzir mais bem-estar, ou pode-se, né, reduzir totalmente o bem-estar e acabar com a dívida. Sei lá, são decisões também políticas que eu acho que têm que ser mediadas por negociações, a gente tem que se abrir mais à negociação e pensar, inclusive, que nessa reforma ela não vai ser aprovada, mas alguma coisa vai ser aprovada, né? Alguma coisa vai ser aprovada. E eu acho que a gente tem que fazer lobby para que alguma coisa que seja aprovada não seja tão prejudicial à grande maioria da população, ou que se possa até, de repente, ter um ganho. A gente tem que participar desse processo e não se negar inteiramente a reconhecer algumas coisas que são inegáveis. A Previdência tem um déficit, sim. Né? Tem um déficit, sim. Não é catastrófico. Né? Poderia não existir se outras receitas fossem alocadas, poderia não existir se as fraudes fossem mais fiscalizadas, e por aí vai. Mas tem. Então, é preciso discutir isso. Né? Se a gente quer, inclusive, ampliar isso, né, ter uma previdência que seja menos onerosa para a informalidade, por exemplo, a gente tem que pensar como é que vai financiar isso. Esse é um ponto importante. Né? Milhares de trabalhadores informais não se filiam à Previdência porque é muito caro. É muito caro. Né? Então, daqui a 30 anos, a gente vai ter uma pobreza que não vai ser mais uma pobreza só de criança, é uma pobreza de idosos. Né? E também das crianças. Não quer dizer com isso que vai se eliminar a pobreza infantil. Né? Então, vai ter uma pobreza mais diversificada do ponto de vista geracional. Enfim, eu não tenho mais resposta assim, para as perguntas extremamente pertinentes que todo mundo tem, com angústia, né? que dá essa coisa toda, mas continuar a conversar sobre isso. Bom, é exatamente esse o objetivo do Futuros do Brasil, porque a gente parou de discutir há muito tempo, houve uma acomodação, digamos assim, como se dizia antigamente, eu continuo dizendo, as forças democráticas, progressistas, não é isso? E nós perdemos o pé, essa é que é a verdade. Não é? A direita, os setores conservadores, eles têm gente que pense para eles. Mesmo que pense mal, mesmo que pense com crueldade, mas isso existe. Então, o papel do CE, o papel do Futuros do Brasil, tem sido, tem que ser, continuará sendo, oferecer alternativas, ainda que muito incipientes, porque o nosso debate é muito incipiente. Depois de... Agora vão ser... Quantos anos? 30 anos da Constituição de 88, não é isso? 30 anos. Nós estamos... Desde lá, nós não falamos direito das coisas, não é isso? Então, está na hora. Eu acho que a sua conferência foi absolutamente fundamental para esclarecer a gente sobre alguns pontos, embora não oferecendo respostas precisas para os problemas que você levantou, não apenas mapeando exatamente esses problemas, mas também delineando alguns cenários de algumas questões que têm que ser enfrentadas, não podem deixar de ser enfrentadas para que a gente possa avançar com isso aí. E ofereça alternativas que exatamente as propostas que estão sendo feitas, que são iníquas, violentas e profundamente injustas. Então, eu queria agradecer muito a Maria Lúcia, a presença dela aqui, a presença do público, a presença dos internautas. Na próxima, a gente se vê de novo. Obrigada.